Fala galera, hoje recebo o Wellington Maradona, um cara que conheci na internet por um trabalho excepcional. Eu estou tendo o prazer de visitar o CT dele, que eu não imaginava que estaria nesse nível. Série A, Champions League, e o negócio está muito bonito. E como eu sempre pergunto para todo mundo, quem é o Wellington Maradona? Bom, satisfação enorme estar aqui com você, Eric. De forma bem simples e resumida, o Wellington Maradona é um cara de 26 anos que está nesse ramo aí da educação física há mais de 3 anos, trabalhando com atletas de alta performance e pessoas comuns também que querem performar no seu dia a dia. Também trabalho com mentoria, assessorando ali pessoas do personal soccer de forma específica e também agora abrangendo um pouco mais do personal em geral. Ensino ele como alavancar o seu serviço, desde a parte da precificação até mesmo a parte do portfólio, como ele vai comercializar avaliações. Então a gente tem um trabalho bem completo nessa área, tanto com cursos e mentorias. E agora tem também aqui a WM Studio, que já está completando um pouco mais de 1 ano e meio. Agora a gente conseguiu alavancar ainda mais com relação ao nosso espaço. A gente está dentro da Arena Belém com uma estrutura incrível que o Eric conheceu aqui e vai treinar com a gente, né? Fiquei encantado. Então, uma estrutura sensacional aí que você que deseja performar está no lugar certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que um dos motivos de eu querer treinar aqui ontem não foi só a estrutura como um todo, né? Foi o tratamento que eu tive do teu estagiário ao teu professor. E isso vem da liderança, isso vem da formação. Confesso que me inspirou a mudar o meu jeito no meu negócio. E quando foi que tu deu esse estalo e começou a perceber que isso era essencial para o teu negócio chegar nesse nível? Bom, primeiro ponto é a gente identificar o público com quem a gente quer trabalhar, porque eu sempre falo isso com relação ao posicionamento. Então, do ponto que eu entendi com quem eu queria trabalhar, eu passei a entender de fato e trabalhar em cima disso. Então, o atendimento, ele não só aqui, quanto em outras áreas, ele é essencial. Então, eu sempre falo, a primeira impressão é que fica. Então, a gente já trabalha de como a gente vai receber esse aluno, seja pelo WhatsApp, seja aqui presencial. Então, a gente tem um passo a passo de como que ele vai lidar, como que eu vou me conectar com ele. Então, eu sempre compartilhei ontem com você. A gente tem protocolos. Então, um exemplo, o aluno vem para treinar no estúdio, a gente tem aula de encantamento, que é onde a gente vai encantar de fato aquele aluno para ele virar nosso aluno, nosso cliente. Então a gente tem um passo a passo para fazer com que gere desejo, atração para ele treinar aqui no estúdio. E no final, se o pai não fechar, ele vai perturbar o pai até ele fechar. Então a gente tem um passo a passo. E onde que foi a virada de chave? Eu começar a trabalhar de fato com essas pessoas para treinar. Eu compartilhei que hoje eu prefiro pegar pessoas do zero para justamente moldar da forma correta para essa pessoa não chegar aqui com vícios, porque vícios é muito difícil de tirar. Então, a gente trabalha desde essa parte específica do treinamento, como é que ele vai falar, como é que ele vai se portar, e isso hoje é essencial. Então, esse treinamento aqui que os meninos recebem, eles não vão trazer somente para cá, eles vão levar para a vida deles. E isso vai fazer muita diferença quando esses estagiários formarem e esses professores forem trabalhar para eles mesmos. Top. Uma das coisas que eu percebi aqui que não são equipamentos tradicionais, né? A gente está acostumado a ver numa academia. E como é um centro de performance, você falou algo para mim ontem que eu não tinha parado para me antenar. O cara que está em alta performance, ele vai se lesionar em algum momento. Por mais que ele tenha prevenção, por mais que faça até mesmo melhor nutrição. E o que a gente tem de diferencial aqui? Bom, isso é um ponto importante. Quando eu pensei no estúdio e para trabalhar principalmente com performance, eu entendo que tem um ciclo. Então, esse ciclo a gente vai conseguir exigir o máximo daquele aluno, daquela pessoa, e ele vai performar. E na performance a gente também está sujeito a lesionar. Então, quando esse aluno ele lesionava, eu meio que perdia ele, porque ele ia ter que procurar um físico. O que eu fiz? Feeling, peguei, bem físio trabalhar comigo. Agora a gente tem atendimento do fisioterapeuta aqui em conjunto também com o trabalho que a gente já realiza. Então vira um looping, um ciclo. Certo. Esse aluno ele vem, às vezes lesionado,
fica bom, vem treinar, continua treinando com a gente, vai performar. Tem uma hora na performance que ele pode estar sujeito a se lesionar também. Então ele continua com a gente, isso vira um ciclo. Então eu acabo que não perdendo ele para um outro centro de treinamento que já tem tudo agregado. Então aqui a gente tem toda essa parte, desde o treinamento até a fisioterapia. Hoje o espaço WM é um espaço para quem procura o quê? Eu sempre falo, o termo performance, ele muitas das vezes está ligado a somente atleta. E aqui a gente atende pessoas comuns, digamos assim. Eu falo a performance, praticantes, amador, profissional, aquele idoso, aquela criança que busca se desenvolver. Então a performance pode ser, um exemplo, eu tenho uma aluna que ela estuda para medicina e ela busca o treinamento como uma válvula de escape. Então ela também está trabalhando a performance no dia a dia dela. Eu tenho médicos, então esse médico ele treina aqui para buscar uma melhor performance dentro do trabalho dele. Então a performance ela não está ligada somente a atletas de alto rendimento, e sim também pessoas normais, como o meu slogan fala, desenvolver performance humana. Aqui a gente trabalha com todos esses públicos. Show de bola. Inclusive você falou para mim algo ontem que eu fiquei também... Ontem eu saí daqui bastante reflexivo sobre muita cura pro meu negócio, cara, que é o mais bacana, né? Pro meu negócio. E não é a performance esportiva, é a performance da gestão, no caso. E você falou em relação a... Você faz a avaliação e nessa avaliação detecta que eu posso ter alguma falha que numa parte do meu corpo que não tem nada a ver, por exemplo, com a minha peitada que não sobe no futevôlei. Aí tu falou o caso do atleta do pubis. Conta um pouco pra gente. Aqui a gente trabalha com uma avaliação completa. Então a gente vai diagnosticar de fato, o que esse aluno precisa melhorar para a gente poder trabalhar. É diferente de eu pegar um aluno e começar o trabalho sem avaliar. Eu estou trabalhando no escuro com aquele aluno. Certo. Então aqui a gente faz uma avaliação completa, é a mesma avaliação que eu realizava quando eu trabalhava no clube. E essa avaliação me permite avaliar pontos específicos com relação à força. Um exemplo é um atleta que ele sente dor no joelho. Eu falo que o joelho, muitas das vezes, ele é o laranja. Então o problema não está no joelho, o problema está em uma articulação ou algum grupamento que está fraco. Então a gente vai mapear todo aquele aluno, às vezes o problema da dor no joelho dele está no tornozelo, uma falta de mobilidade, está no quadril, está às vezes numa fraqueza com um grupamento específico. Então muitas das vezes ele é o laranja, a gente não tem que olhar só para aquele local específico, a gente tem que olhar para o geral. Então aqui, com toda essa tecnologia que a gente tem, a gente permite ainda dar um diagnóstico ainda mais preciso para aquele aluno, para a gente poder trabalhar de fato e daqui a 3, 4 meses entregar um trabalho e ele conseguir, realmente eu melhorei. Acelerar a recuperação dele através disso, né? Melhorar a performance no modo geral. Então, de fato, ontem fiquei pensando, falei, cara, me falaram que eu tenho um problema com a mobilidade torácica. Será que é isso mesmo? Pode ser que você tenha outras limitações que nos impede de melhorar, um exemplo, o fundamento que ele realiza, que é a peitada. Então a gente faz uma análise completa, desde a parte do movimento. Um exemplo, às vezes o agachamento, ele está fazendo um agachamento que o joelho entra. Então eu já perco parte da minha eficiência dentro daquele movimento. Então a gente tem que fazer uma análise completa para poder de fato dar um diagnóstico e conseguir trabalhar em cima daquilo com mais precisão. E você chegou nesse nível porque o tempo que eu te acompanho, você sempre buscou estudar muito. E você tem certificações hoje, acredito eu, que seja uma das poucas pessoas da área que tem. Eu sempre falo, eu hoje em dia, eu prefiro pagar para eu ter acesso às pessoas através de network e também conhecimento. Então, o que acontece? Eu sempre falo isso, que a gente tem que investir. Se a gente quer ter retorno, a gente tem que investir. Então, eu busco me conectar com pessoas que são referência na área para justamente eu entender o que essa pessoa faz dentro da realidade dela, que eu posso pegar, adaptar para a minha realidade e ter resultados. E não só pessoas da área da educação física, eu busco geral, para eu poder, o que o Eric faz dentro do negócio dele que eu posso adaptar para o meu negócio que pode dar muito certo, entendeu? Então eu busco muito isso, vai ter certificação, isso e aquilo, mas muitas das vezes eu procuro me conectar direto com aquela pessoa que eu entendo que é referência para mim, que eu gosto. Eric, o que tu está fazendo hoje na tua realidade que eu posso adaptar para a minha? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Eu vou entender o que de fato, isso aqui pode dar muito certo.
Eu entendo que são realidades diferentes. Às vezes um atleta, um profissional que trabalha em São Paulo, a realidade dele é diferente do aqui em Belém, entendeu? Então eu não posso só Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho de fato entender o que Contexto funciona, socioeconômico e cultural que eu estou tudo isso vai interferir. Então hoje em dia, como eu falei, eu pago para me conectar com as pessoas e isso foi a virada de chave para mim. Você, na verdade, você investe, né? Tenho investido. Cada vez mais. E a gente conversou ontem sobre, que eu mostrei o corte, né, que eu falava sobre que eu não queria ter vida de dublê de rico e tal. Aí as pessoas acabam associando o teu sucesso ao teu bem material. Aí o cara assim, pô, ele montou um estúdio, mas não tem um carro. Já ouvi muito essa pergunta. Eu sempre falo, eu até compartilhei ontem, prioridades. Nesse momento eu prefiro investir em algo que vai me trazer mais retorno. Eu tenho uma moto. Essa moto supre todas as minhas necessidades, principalmente com relação a deslocamento. Hoje eu moro em uma outra cidade, que ela é próxima de Belém, no caso, fica na região metropolitana. Aí eu fiz o teste. Lá em casa tem carro também, e eu fiz o teste. Vim pro estúdio. Eu gasto em torno de 2 horas no carro pela manhã. Na moto eu otimizo ali para menos de meia hora, muitas das vezes. Então, dentro desse contexto, essas horas eu posso estar produzindo, estudando, entendeu? Estudando. E com relação a deslocamento, fica muito mais fácil. Então, nesse momento, eu entendo que não é a minha prioridade principal o carro. Mas você tem outros carros aqui dentro, né? Tem aquele carro ali. Aquele carro ali, avaliado em média 130 mil reais. Entrou de como? À vista. Esse carro aqui. Não é 20 mil. Outros equipamentos, 10, aí tu vai destrinchando. Aqui, então aqui tem Gol, tem Onix, tem Jeep. Tem tudo, tem tudo. Eu fiz essa pergunta justamente porque, assim, a gente, como você falou, você quer pegar pessoas como referência, você quer investir no seu negócio, mas você está com o pé no chão, construindo o amanhã, que você é jovem. Sim. Imagina, daqui a 10 anos... com os cursos que você tem, certificação que você tem, o investimento que você está fazendo, o network que você tem hoje com Rony, outros jogadores que estão contigo. Você fala das pessoas que acreditam no trabalho, que estão hoje na branca, amanhã vão estar na preta, né? Imagina o que você vai ser daqui a 10 anos, se você continuar nessa pegada. Eu vejo muito isso, eu gosto de enxergar lá na frente, entendeu? As pessoas sempre vão falar, Maradona vive o hoje. Esse é o importante, sabe? Mas daqui a 10 anos eu não quero estar nessa mesma logística que eu ainda estou vivendo hoje. Boa parte. Entendeu? Hoje treinar contigo é uma coisa, treinar com... Aqui dentro do estúdio, hoje eu tenho bem poucas aulas. Aulas pontuais, que é justamente, como a gente estava conversando, para eu ficar mais nessa parte do estratégico. Antes eu estava muito no operacional. Então foi uma das formas que eu criei. Hoje, se você quiser treinar com Maradona, você vai pagar o dobro, o triplo do valor, entendeu? É diferente de você treinar com um professor. Mas o professor, ele também é treinado pelo Maradona, ele utiliza a mesma metodologia, que é a metodologia WM. Certo. Então vai ter o mesmo padrão de atendimento. Só que eu entendi que nesse momento eu precisava sair um pouco da parte operacional para justamente eu pensar em estratégias para que o meu negócio consiga alavancar. Porque eu falei ontem. Se você estiver no operacional do seu negócio, quem vai fazer ele crescer? E quem quiser ter você, vai investir. Porque, assim, não é só o conhecimento do Maradona. É a pessoa, o diálogo. Muita coisa envolve. Hoje, para você treinar, por exemplo, eu quero treinar com o Rafa. O Rafa não tem tempo mais para parar para te treinar. Sim. Mas se for uma coisa muito atrativa, ele vai te treinar, porque para ele é interessante também não perder a habilidade do dia a dia e financeiramente compensa. Eu falo que hoje eu escolho com quem eu quero atender. Então isso é o diferencial. No início a gente está sujeito a tudo. Um exemplo, eu dava mentoria até meia-noite, 5 da manhã eu tinha que acordar para atender aluno. Mas faz parte do processo, para justamente tu valorizar onde tu tá hoje. Exato. Então, tudo isso... E uma construção, né? É uma construção e resiliência. E as pessoas, um grande erro das pessoas é querer se comparar a sua realidade com o que ela vê na internet. Hoje eu falo que a pessoa no Instagram, principalmente, ela mostra aquilo que ela quer. Então, a pessoa, não, acabei de me formar, eu já quero ter o mesmo padrão de vida, o mesmo atendimento, enfim. E não é assim que funciona. Eu falo que é o processo.
com o tempo você vai escolher quem você quer atender, com quem você quer trabalhar, mas para isso tem que passar pelas etapas. E eu só te escolhi para gravar esse podcast porque eu conheço a tua história. Não é de mentira, é de verdade. Tá trabalhando muito para construir algo muito maior, para se tornar referência, autoridade cada vez mais no segmento. E daqui a 10 anos colher o fruto disso, quem sabe até mesmo, né? Colher o fruto disso porque não para de investir, né? Agora acelera, Para viajar agora. Vou para São Paulo, vou fazer um curso. Voltando, já estou me programando também para fazer uma certificação internacional, que é a mais badalada dentro dos personagens. Quanto é? Ela fica em torno de 12 mil, ainda tem mais as despesas, aí são 3 fases, mas isso eu falo, que todo esse investimento ele retorna, e rápido. Então já venho de lá, já estou com a cabeça todo o tempo, então eu estou investindo nesse curso para justamente já voltar, adaptar para minha realidade, já montar um curso para entregar tudo isso para os profissionais. Daqui a gente descentraliza, né, o eixo centro-sul, a gente vai ter as condições e conhecimento aqui também, né? E a gente precisa entender que a gente tem profissionais capacitados que estão investindo, se esforçando e valorizá-los. Não é uma briga de ego, de vaidade, é porque daqui eu não vou comprar com ele, eu não vou fazer com ele. Ao contrário, se o espírito de coletividade, de idade pensar dessa forma, a gente vai se tornar também uma potência com o passar do tempo. A gente não vai mais ter que ir lá para voltar para cá. Com o passar do tempo, vão olhar de lá e falar, eu quero fazer lá direto. Agora nessa certificação tá vindo gente do Rio. Fechei agora com do Curitiba, do Amapá e outras regiões. Então são coisas que às vezes a ficha não cai. Então tem pessoas de outros estados vindo para o Pará para adquirir conhecimento. E foi um dos intuitos também de eu criar o Pará Performance, que é um curso onde a gente consegue trazer profissionais de fora também, que são referências, mas também valorizando o que a gente já tem aqui no estado. Tanto os profissionais de remo, Paysandu, que são referências, a gente consegue unir, que é a coisa mais difícil, unir remo e Paysandu. E a gente conseguiu dentro do Pará Performance, foi um evento sensacional para mais de 100 pessoas, tanto da área da educação física, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Foi um evento que veio para somar e se consolidar ainda cada vez mais aqui no estado. A gente tem até que conversar sobre o próximo patrocínio da Facilita, né? Bora fechar, fazer a manutenção lá na tua casa, que tu for abandonar a hora de vocês. Poxa, abandonar, tua esposa tá chateada, a gente vai resolver esse problema na casa de energia só. Não tá produzindo mais como antes, então tá precisando. Tá precisando de uma manutenção. Alô, Facilita! Jogador de futebol. Qual é o grande calo? Eu falo da seguinte forma, eu gosto muito de trabalhar com atletas de futebol, mas muitas das vezes é tanto o calendário que vai fazer com que esse atleta treine ou não, e muitas das vezes o cenário atual. Esse atleta também entender que o trabalho complementar é essencial para ele, que pode ajudar. Às vezes ainda é um bloqueio que tem, que no clube ele não consegue trabalhar de fato as especificidades, é um treino mais geral. Então, quando esse atleta ele tem uma dificuldade, um exemplo, uma falta de mobilidade ou quer trabalhar mais o membro superior. Você lembra do Wesley do Flamengo que tá na Roma? Sim. Que quando ele chegou, ele passou por uma fase ruim no Flamengo, aí ele pegou uma equipe de performance. Uma equipe multidisciplinar. Exatamente, eu não conheço o termo. A performance do cara é diferente. Tu vai potencializar aquilo que ele já tem, entendeu? Então, às vezes, ainda gera um bloqueio, até mesmo nos atletas. Então, a gente tem que trabalhar isso para justamente fazer com que o atleta consiga entender que isso é benéfico para ele também. Que somente o treinamento do clube, muitas das vezes que já é muito bom, não vai ser o suficiente. Então, ele precisa de um algo a mais. E isso também conciliar dentro da agenda dele. Porque não adianta ele já ter uma agenda muito... uma carga de treinamento muito alta dentro do clube e fazer um trabalho complementar que vai também exigir dele. Então isso é bom também quando a gente tem uma relação próxima com o clube, com os preparadores físicos, ter esse feedback, essa troca, para justamente montar trabalhos para que esse atleta ele consiga performar e não conflitar. Então é essencial essa troca com eles. Qual é a tua visão em relação ao jogador que tem como
trabalho extra, o mundo das artes marciais? Hoje eu faço parte através de um convite do Eric da equipe do Popó. Então sempre quando ele vai lutar, vem para Belém, a gente faz toda essa parte da preparação. A gente trabalha também com os boxeadores da equipe do Ulisses Pereira. Fiz o convite também para Larissa Pacheco vir aqui no estúdio do UFC para trabalhar com a gente. Aqui agora a gente tem uma estrutura que não fica atrás de nenhum centro esportivo. Então, trabalhar com esse público também é essencial. E principalmente para eles, que eles vão trabalhar de forma mais específica. Quando o atleta ele entende que esse trabalho aqui vai potencializar e vai ajudar ele a melhorar, é a virada de chave. Porque um trabalho vai complementar o outro. Um atleta que não tem resistência, não tem potência, ele não vai conseguir performar dentro da modalidade dele específica. Então isso é essencial, é um trabalho com uma equipe realmente multidisciplinar. Ele vai trabalhar a parte técnica, mas para ele trabalhar essa parte técnica com excelência, ele precisa de uma equipe, uma estrutura que vá fornecer isso para ele. Então é essencial. Perfeito. Para um cara como eu, que precisa praticar uma atividade por saúde, mas quer melhorar a sua performance, qual é o nível de importância de um estúdio, de um trabalho como o teu? O Eric que é peito no sol. Vamos lá. Como eu falo, aqui dentro do estúdio a gente trabalha de forma personalizada, que é esse que é o grande diferencial. Cada atleta ele vai ter uma valência a ser explorada, um perfil específico. Por isso que eu falo a importância da avaliação. Dentro dessa avaliação a gente vai te mapear por completo. Então o Eric ele quer desenvolver potência, só que ele tem uma simetria em uma perna mais forte que a outra. O quadril dele é travado, tem uma falta de mobilidade torácica. Então a gente vai trabalhar isso. Como eu sempre falo, não adianta eu colocar carga no Eric se ele tem uma disfunção. Carga em cima de disfunção gera lesão. Então, a importância de você fazer um trabalho de forma personalizada é que justamente a gente vai entender como que o Eric funciona, adaptar para a tua realidade para poder potencializar o Eric, para que ele consiga performar com excelência. E não performar, se lesionar, claro, tá sujeito a se lesionar. Mas o ideal é que o Eric consiga performar dentro dos tops. Certo. Então aqui a gente faz esse trabalho com excelência, justamente para desenvolver a performance, aquela performance que o Eric nunca atingiu, que a gente tenta. Show de bola. Eu percebo também que o Eric é um deles que quer as coisas meio que em 2 meses. E quando a gente tá falando... Em imediatista. Não queria usar essa palavra, né? Eu falo aqui, as pessoas chegam aqui no estúdio Maradona, eu quero que meu filho treine hoje, que amanhã ele vai ter um jogo. Falei 24 Aí entendeu? A gente não faz milagre. A gente consegue potencializar. Mas eu sempre falo, por que que o plano mínimo que a gente vende é 3 meses? Porque é o período que eu consigo, de fato, fazer um trabalho contigo e te entregar resultados. Às vezes as pessoas vendem muito, treine, se tu ficar uma semana comigo, claro, tu vai ter melhoras. Mas não tão significativas quanto a 3, 6 meses. É um trabalho, eu falo que é um investimento. Tu vai investir, é um investimento a médio e longo prazo. Entendeu? Então isso é um ponto que a gente sempre costuma trabalhar, conversar com o pai, com o responsável, com o atleta principalmente, que isso aqui é um processo, ele não é da noite para o dia. Mas claro que você treinando a partir de um mês já vai sentir melhoras, já vai se sentir mais confiante. Um atleta com confiança, ele é essencial para a performance dele. Eu tô bem treinado, tô bem fisicamente, então eu vou ter mais confiança dentro do jogo. E isso muda completamente. Top. Aquela pessoa amadora mesmo, que joga futebol no final de semana, que tá acima do peso. Geralmente esse cara tem muito problema, né? Tem problema. E é bem comum a gente trabalhar com esse público. O que a gente faz? A gente faz um trabalho, claro, com uma equipe multidisciplinar. Ele vai ter que fazer também um reajuste da alimentação dele, para justamente ele ter essa diminuição da porcentagem da gordura corporal e ter o mínimo possível de perda de massa muscular. Porque tem um processo de emagrecimento que a pessoa só vai... vou só emagrecer, só que ela não fortalece.
o que acontece? Estoura um ligamento, uma lesão. Ah, não, eu tô emagrecendo e vou jogar bola. Aí vai num lance, uma dividida, lesão, musculatura. Perdeu muita massa magra, ligamentar. Então, tudo isso interfere. Por isso que tem que ter um trabalho de forma específica para que aquela pessoa tenha mínimas perdas possível de massa magra, que é essencial. Tu acha que ali tem jeito? Bom, bora. Dá para ajustar. Dá pra ajustar? 3 meses aí. Negócio que não dorme, não come direito. E isso é essencial. Eu falo que são 3 pontos: alimentação, descanso também é treino e o treinamento. Então, esses 3 aliados não tem como dar errado. E eu falo, ó, se a pessoa seguir esses 3 passos, vier treinar aqui e não obter nenhum resultado, eu me comprometo até em devolver o dinheiro dela, o valor investido. Tá registrado aí. A Facilita devolve dinheiro, patrocina. Eu vou patrocinar, rapaz, aqui. Bora. A gente tem muito assunto, cara, mas pra não ficar muito extenso, né? E ter o próximo também. Vamos. Pra quem quer entrar na tua área, filho, qual o recado que você dá? A gente tem muitos profissionais de educação física, né? E tem muita gente que tá meio que perdida. A gente tem um dado que, em média, aqui em Belém, na região, acho que no Pará em si, a cada semestre se forma em torno de 600, 700 profissionais. Então eu falo que o mercado hoje, cada vez mais, ele fica saturado. Então, eu fui agora, semana retrasada na UNAMA, eu fui palestrar da universidade ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, ele busca pessoas, principalmente proativas, claro, mas também quando você já tem um posicionamento de forma estratégica. Eu dei o exemplo para eles, quem que ganha mais hoje? É o clínico ou o ortopedista? É o clínico ou o especialista em neuro? É aquele que é especialista. Então, quanto mais específico em algo você for, melhor e referência você vai se tornar. Então, não queira ser aquele profissional. Claro que é importante que a gente conheça um pouco de cada área, até mesmo para a gente saber com que a gente vai trabalhar. Mas, se você gostou, se identificou com uma área, busque ser o melhor. Para justamente quando as pessoas lembrar, olha, eu quero trabalhar futebol, você tem que ser o primeiro nome que vem na cabeça daquela pessoa, porque você resolve o problema dela, você é o especialista naquilo. E através disso você vai ter uma valorização, tanto profissional quanto da parte financeira também. Então o conselho que eu dou para esses profissionais que estão se formando, que estão adentrando nesse mercado, busque alguém como referência, siga ele e principalmente invista em conhecimento. Isso é essencial e ninguém pode tirar isso de você. Pra gente finalizar, um recado para o pai que quer ver o filho bem no futebol, para aquele adolescente que tá na dúvida do que vai fazer, até aquele jovem que já virou homem, que quer estar numa categoria de base, ou aquele gordinho, fortinho que quer treinar. Qual o recado que você dá em relação ao teu estúdio, o que ele pode fazer na vida dessa pessoa? Bom, vamos lá. Aqui na WM Studio a gente busca não somente essa parte porque envolve muito sonho de tu se tornar um atleta profissional, mas sim o esporte ele pode te proporcionar diversas outras coisas. Um exemplo, meu sonho era ser jogador, não deu certo, mas consegui estudar em escolas boas através de bolsa de estudo, consegui concluir a faculdade com bolsa de estudo. Então, o esporte no geral, ele te proporciona melhorar em diversos aspectos. E aqui na WM a gente trabalha muito, principalmente não forçar o atleta a algo que ele não quer. Quando chega uma criança aqui no estúdio, que o pai quer muito, eu pergunto, é você ou é a criança que quer? Porque não adianta eu querer mais que a criança, o pai querer mais que a criança, não vai desenvolver o trabalho. Então aqui é uma via de mão dupla. Eu vou fornecer o treinamento, e essa pessoa ela tem que aderir ao treinamento, senão não vai ter resultado. Então essa pessoa que está buscando performar ou ter mais qualidade de vida, aqui é um ambiente ideal. Porque aqui a gente consegue personalizar de fato o que tu gosta, eu gosto de tal exercício. Então a gente vai trabalhar em cima desses exercícios para potencializar ainda mais. Então o personalizado nesse momento, que é o que a nossa metodologia trabalha, ele é o ideal para esse aluno, às vezes, que não se encontrou em nenhum outro local, não se encontrou em uma academia convencional.
que aqui não é uma academia convencional. Aqui, de fato, a gente trabalha dentro da sua realidade, adaptando os movimentos para que você consiga performar no seu dia a dia, dentro da sua modalidade, no seu esporte. Por isso que a gente é diferente. Show de bola. Pô, galera, prazer, meu lugar. Mas reencontrá-lo, a gente, só para finalizar, a gente se conectou um tempo atrás, mas acho que as visões eram um pouco diferentes, né? Do que acreditava. E a gente hoje reencontra em um nível muito melhor do que a gente estava lá atrás. Apesar de não ter trabalhado juntos, hein? Você tá num estúdio muito bacana, eu tenho minha empresa. E o legal disso tudo é a gente entender que as nossas convicções não se misturaram com teimosia. Eu sou teimoso, eu vou fazer só aquilo, acredito naquilo, vai dar certo, eu vou me quebrar. Não. Ter a humildade e dizer assim, não, aquele cara ali é um cara que vai agregar comigo, eu vou somar com ele. O que deu certo até aqui pode ser que não dê certo amanhã, então eu tenho sempre me reinventar. Se adaptar. Pra esse feeling, pô, tá na hora de mudar. Exatamente. E ter a humildade de ter o pé no chão, de reconhecer um erro e de entender o que eu preciso para me fazer crescer. E aquela coisa que você falou, eu vou investir e vou priorizar o que vai fazer eu crescer. Para que daqui, eu falei 10 anos para ser um prognóstico longo, né? Mas daqui a 3, 4 anos está colhendo coisas assim imagináveis, porque eu nunca imaginei que fosse tiver uma estrutura dessa num curto período. Deu certo, então. Às vezes nem a gente acredita, né? Então a gente tem que pegar como espelho, como uma referência das coisas boas. O atendimento que eu tive ontem, né? O nome dele? Gustavo. Tá de parabéns. Serve para mim. Eu saí ontem daqui super prestativo. A minha luta é um pouco mais difícil, porque é uma região bem distante, mas não é impossível. E de onde eu vim, pro que eu tenho, eu já sou um vencedor e um campeão, só que eu tô vivo e tem uma menina que depende de mim, então eu preciso de mais e mais e mais. E isso é teu combustível ali. Exatamente, para crescer. Então, obrigado pelo papo, sucesso, vamos treinar que eu preciso. Galera, vamos. Tamo junto. Vai ter o 2.0 aqui, vê? Vamos botar o 2.0. Valeu, Cleito, valeu. Apoio Facilita Energia Solar. Nunca foi tão fácil ter energia solar.